Olá, gente, boa noite. Boa noite para você do litoral, para você do Paraná e do Brasil. Como eu sempre falo, rede social não tem fronteiras. Como você pode estar lá em Foz do Iguaçu, no Nordeste, qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode estar nos assistindo. Hoje, uma terça-feira com muita expectativa no litoral, porque à meia-noite de hoje vence o decreto do governador Ratinho Júnior, que foi um decreto, né, que judiou do comércio de todo o Paraná. Tiveram prefeitos que quiseram até, uns entraram na justiça, outros disseram que não iam cumprir, porque achavam que era muito amargo para o comércio. O comércio estava pagando um preço pelo desrespeito das pessoas que não usam máscara, que não usam álcool gel, e daí sobrou para o comércio. Entendimento de muitos. E o litoral venceu hoje porque o litoral foi incluído, né, no decreto 4 dias após. Então, é evidente, venceu 4 dias após para o litoral, aonde até hoje, à meia-noite, permanece o decreto Ratinho. A partir de amanhã, vem um decreto que saiu hoje, foi publicado hoje às 18 horas. E você, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui, que o Marco Aurélio Chagas já está posto ali ao meu lado. O Marco Aurélio Chagas vai estar respondendo, ele está com o decreto na cabeça, na mão, na tela, né? E o Marcão vai tirar qualquer dúvida que você tenha de fechamento do comércio, se o seu comércio vai ser atendido, vai ser alcançado pelo decreto, tudo aquilo que você precisa, o Marcão vai estar aqui, além de que o Marcão vai participar também da entrevista aqui com a Tatiane, que é pré-candidata a prefeita em Pontal do Paraná, pelo Partido dos Trabalhadores, e ela vai dizer por que ela quer ser candidata, se foi o partido que foi buscar ela, ou era um sonho, um projeto de vida dela, de repente, brigar por uma candidatura numa cidade onde ela trabalha. Então, dentro daquele protocolo que nós fizemos com os 7 pré-candidatos, de que nós não permitimos perguntas que sejam desrespeitosas ao entrevistado. Se for, a gente vai deletar, bloqueia, faz qualquer coisa. Nós não tivemos nenhum tipo de pergunta. A média de entrevistas de pessoas que assistiram foi de 5 a 8 mil pessoas. Candidato mínimo foi com 5, o máximo com 8, e não tivemos, todo mundo tirou sua dúvida sobre a candidatura, e a gente tem que respeitar. Se a pessoa está colocando o seu nome, né, colocando o seu nome à disposição de um partido para disputar uma eleição, a gente tem que respeitar e pergunte aquilo que for do seu interesse, da sua curiosidade, do interesse principalmente da cidade. Aqui ao nosso lado, Tatiane, pré-candidata, ela vai contar o que ela faz em Pontal e por que ela quer ser pré-candidata. Boa noite, Tatiane. Ela está tirando a máscara, né, gente, para respeitar o protocolo. Eu já tirei na abertura. Boa noite, Taíco. Boa noite a todos que estão, né, participando e tendo a oportunidade, então, de me apresentar como pré-candidata a prefeita de Pontal do Paraná. Eu sou a professora Tatiane, trabalho no Colégio Estadual Professor Paulo Freire. Lá eu atuo como pedagoga e como coordenadora do curso de formação de docentes, né, que é um curso assim, que a gente olha com muito carinho aqui para o nosso município, e porque ele tem também atendido a demanda, né, do nosso município. Então, eu estou colocando o meu nome à disposição. Foi um convite do partido, né, já faço parte também do Sindicato dos Professores, da APP Sindicato, faço parte da direção. Estou aqui em Pontal desde 2013, e dentre as cidades do litoral, eu escolhi Pontal do Paraná para vir morar, né? Para ser a minha residência e aqui poder criar minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, né? Uma delas já está na faculdade também, só que faz em Guarapuava, e tenho mais uma sobrinha que está sob os meus cuidados. Então, eu digo que lá em casa é a casa das 5 mulheres, né? Então,
nós estamos aqui em Pontal por escolha. Então, desde 2013, a gente vem morando e trabalhando aqui por esse município. Você já era militante do PT, sim? Você já é né, ou de repente aderiu há pouco tempo? Como é que é a tua vida partidária? Assim, eu vim de Laranjeiras do Sul. Então, lá eu trabalhava, né, sempre trabalhei em escolas do campo. Sempre me identifiquei com a questão do campo. E eu trabalhei durante 5 anos dentro de assentamento, das escolas de assentamento. E ali eu comecei a participar, né? E ver como era o envolvimento da militância, o envolvimento das questões sociais. E aí eu me simpatizei com isso, né? Por essas causas. Então, desde Laranjeiras, eu já venho militando dentro do partido, venho participando dos movimentos sociais e sou solidária a essas causas. Eu quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando agora no início dessa live da terça-feira, as 3 páginas estão simultâneas, mas se você quiser, para facilitar a pergunta, você vai para a página Taíco, né? Porque nós temos Altair Taíco, perfil Taíco e Litoral PR News. Então você vai ali para aquela página Taíco, quando eu estou de vermelho ali, como diz o pessoal, de camisa vermelha, que daí fica mais fácil, porque senão acaba vindo perguntas nas 3 páginas e a gente tem que estar aqui, né? Então, se você que está me assistindo na página normal, que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Que é Altair Taíco, venha para aquela Taíco, aquela que eu estou de camisa vermelha. Se eu não tiver de camisa vermelha, porque daí facilita, a gente concentra as perguntas todas em uma página só. Marcão, uma pergunta, você, o Litoral 40 graus, uma pergunta aqui para a nossa pré-candidata a prefeita. Agora sim, também, tirando a máscara aqui, Altair Figueiredo Taíco, um forte abraço a você, um forte abraço a Tatiana, né, Tatiana? Tatiane. Olha, vendo os amigos aqui, depois gostaria que você nominasse mais. Cláudio Ribeiro, meu amigo, jornalista, um homem que a gente conhece aí das grandes lutas também. Trabalhamos aí juntos na Paraná Educativo. Um forte abraço, Cláudio Ribeiro, tá aí. Tá o pessoal aí, o presidente do PT também. O Facioli, policial civil. O policial civil Facioli, presidente municipal do PT. Presidente municipal do PT. E tem mais um, né? O seu Humberto também, Facioli, Cláudio Ribeiro. Que pessoas hoje, que legal. Hoje acertei o dia de encontrar essas pessoas aqui no nosso, aqui na Litoral PEG News. E hoje eu, pelo canal Pontal 40 Graus, também participando, né? Participando. Eu queria saber, Tatiane, né? Tatiane. A respeito, muito se fala, a gente estava comentando agora a respeito da educação nessa nossa cidade, né? Qual é o seu projeto, o pensamento? Sei que é claro que é muito vago, muito longo também, essa situação, mas e a nossa educação em Pontal do Paraná? Vamos pensar em termos de município, de comunidade, na nossa querida Pontal do Paraná, seu pensamento, seu projeto. Então, Marcos, nós até estamos, né, acompanhando aí essa votação. Estamos aqui também. Hoje o Brasil parou para acompanhar essa votação, né? E essa votação é muito importante para a educação municipal, porque esse financiamento do Fundeb, se ele for tirado, se ele não for votado na íntegra da deputada Dorinha, 66% dos municípios brasileiros entrariam num caos com relação à educação fundamental, né? Então, nós precisamos estar atentos, precisamos estar acompanhando essa votação aí, porque isso depende também do nosso financiamento aqui. São 63%, né, destinado para o pagamento de professores, para investimento na educação municipal. Então, é uma situação que nós não podemos pensar em ficar sem. Então, é bom que os nossos vereadores, né, a população esteja muito atenta ao que está acontecendo, né, porque isso vai interferir diretamente no Brasília, nosso município. Né? Exatamente. Me diga uma coisa, você, já que nós entramos nessa política, e deste decreto, que é o que vale para nós, o decreto do governador Ratinho Júnior, hoje tem um decreto que nós vamos daqui a pouco entrar nele aqui, vamos discutir o decreto, o Marcão vai atender as pessoas que ligaram, tiver alguma dúvida sobre o decreto, né, com referência a fechamento, o que pode e o que não pode, mas sobre esse decreto, assim, que é a notícia principal no município,
Como é que se viu o primeiro decreto do Ratinho, de 14 dias, que vence hoje? E agora um outro decreto que vem flexibilizando. Taíco, essas flexibilizações que estão acontecendo, né, aí a gente vai vendo as altas, né, e hoje o sul, né, a região sul do Brasil, ela está sendo muito afetada. Então, assim, se nós, enquanto população, a gente não tiver essa consciência de que não precisa ir a família toda ao mercado, né, que a gente precisa usar a máscara, que a gente tem que ter os protocolos exigidos, não ter esse cuidado, se vai chegar ao ponto que o governo vai ter que decretar, e aí a gente não vai ter escolha. Então, se nós, enquanto população, tomarmos o que cabe a nós enquanto cidadãos, enquanto pessoa, não é necessário. Um lockdown não traria benefícios para o nosso município, né, para os nossos comerciantes. A gente precisa estar trabalhando. Então, são medidas, né, por quê? Porque às vezes a população não entra de acordo, não faz o que tem que fazer, né? Então a gente precisa, vamos ter que trabalhar com essa questão, se for decretado, mas hoje nós tivemos uma boa notícia, né, de que o Paraná vai receber as vacinas testes da China. Então, com essas vacinas testes, a primeira, quem vai receber essas vacinas é a linha de frente, são o pessoal da saúde. Então, assim, eu acredito que nós estamos aí caminhando, né, para tentar eliminar essa pandemia aqui no Brasil. Então, essa notícia que veio hoje de que o Paraná vai receber essas vacinas, e ela já está fase 3 da vacina, então ela já teve vários testes e ela está dando resultado, então para nós já começa a ser um alívio, né? Então, uma esperança. Uma esperança. Como é que está sendo para a rede de educação, para os alunos, como é que, para o povo saber, como é que está sendo as aulas? Como é que os alunos, vai ser um ano perdido, não vai ter temporada de praia para os alunos? Claro que como é uma determinação a nível estadual, sim, Pontal está encaixado no estado do Paraná. Então, se está encaixado no estado do Paraná, interessa muito ao comércio, à população do litoral, que tem a temporada de verão como o seu filé mignon, a sua sobrevivência até comercial e tal. Então, como é que tá? Vai ser um ano perdido, não vai ter férias escolar nem para os alunos, nem para os professores, nem para a família dos alunos. Como é que está essa situação, já que você é professora, né, de um dos maiores colégios municipal aqui, né, do estado, mas dentro do município, um colégio estadual. Como é que vai ser isso? Então, o calendário, então agora em julho nós teríamos 3 semanas de férias, certo? Mas as 2 primeiras semanas de março, quando iniciou o isolamento social, então aquelas 2 primeiras semanas, elas foram tiradas agora desse período de julho, que seria o recesso. Então essa semana agora, então foi tirado 2 semanas lá para março, e essa semana agora, então nós estamos em recesso escolar. Essas aulas remotas que estão acontecendo, elas não serão repostas, porque as aulas estão acontecendo, bem ou mal, né, com todas as dificuldades que nós estamos tendo de acesso, né, a dificuldade dos alunos, que nem todos estão tendo acesso, nem todos conseguem ter o acesso através do canal da televisão, o acesso pelo celular. Mas as escolas ainda estão disponibilizando material impresso para aquelas crianças que não têm acesso nenhum, né? Então, o que o governo diz? Que esse período dessas aulas remotas, das aulas que estão acontecendo online, elas não serão repostas, porque o conteúdo está sendo dado. Vai avançar na temporada de verão? Não. Então, a princípio, há uma possibilidade de retorno em setembro, mas ainda sem data, né? Se a gente for ver, existe essa possibilidade, mas o governo já disse que vai depender da Secretaria de Saúde. Quando a Secretaria de Saúde der o aval, aí então a gente retorna para as escolas. E mesmo assim, elas não vão voltar a esse normal que nós tínhamos antes. Elas vão voltar alternando.
Então, elas serão alternadas ainda, com aulas presenciais e com aulas online. Então, vai ter um revezamento de turmas, de alunos nas escolas, né? Porque aí vai ter que atender todo o protocolo, distanciamento entre alunos, tem professores e funcionários que são do grupo de risco, essas pessoas não voltarão para a escola, né? Então, assim, existe essa comissão, né, de retorno aí das aulas que eles estão sentando e estão vendo como se dará esse retorno. Mas, de fato, ainda a gente não tem... Mas, assim, acredito que a temporada, férias, né, vai acontecer, não vai ser tirado, porque o governo já disse que essas aulas, elas não serão repostas. Eu quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo, que quando a gente troca dessas páginas, a gente pede para você sempre compartilhar. Então, compartilha ali para que a gente possa levar a mais pessoas, senão às vezes a pessoa fica lá, ela comenta lá, comenta aqui. Então, você que está nos assistindo, a Alessandra sempre pede aqui, compartilha, a coisa sempre dobra até, né? Então, compartilha aí para a gente alcançar mais pessoas daqui a pouco. Marcão, o pessoal já está perguntando o decreto. Então, você tem um resumo do decreto aí, né? O que abre, o que fecha? Exatamente. Depois tem muitas perguntas aí. Já tem perguntas, tem perguntas também. Nós vamos Tatiane, né, Tatiane? Tem até o decreto. O povo está tudo aqui preocupado. E daí você dando um panorama, né, do tópico principal do decreto, então o pessoal já vai, aquele que de repente não precisa estar fazendo a pergunta e você tem que repetir. Então dá uma passadinha nesse artigo 31 ali, né, que ele esmiuça bem todo o decreto, né? É que o decreto do governador vai até nesta terça-feira à meia-noite, né? E agora vem, digamos assim, um novo decreto do prefeito, Fabiano Alves Marcel, o Binho de Pontal do Paraná. Tem o capítulo 4 dos horários de funcionamento, do artigo 31, que também é especificado aí, né, que fica determinado que em todo o território municipal os estabelecimentos comerciais deverão observar o seguinte horário máximo de encerramento das atividades. Atenção, gente, 20 horas. Aviários, clínicas veterinárias, materiais de construção, oficinas, borracharias, bares, salões de beleza, barbearias, peixarias, mercado de peixes, os atacadistas, varejistas, lojas de conveniências e lojas em geral e demais estabelecimentos similares. Já e às 21 horas, né, a gente fecha-se vão até o trabalho, aberto para o público, as padarias, 21 horas, quitandas, sacolões, mercearias, mercado e supermercados. E às 22 horas aí, a gente está vendo aqui, né, isso, né, as academias, posto de combustíveis, o food truck, distribuidora de bebidas, sorveterias, lanchonetes e os restaurantes com atendimento presenciais. E está aqui no artigo 4º, às 24 horas, lanchonetes, restaurantes, distribuidores de bebidas, exclusivamente o sistema delivery, né, entrega em domicílio, ou retirada em balcão também, o famoso takeaway, sendo vedado permanência dos clientes dos estabelecimentos, aí como as farmácias também, né, gente? E o artigo 32, em todo o território municipal, os estabelecimentos comerciais deverão priorizar o atendimento aos idosos em suas 2 primeiras horas de funcionamento também, né? Isso é muito importante. O pessoal está perguntando de igreja, a informação que eu recebi é 30% presencial, e só isso também. Agora, uma novidade também, gente, são as pousadas e hotéis. 30% também presencial. Está liberado. Tem que ver liberado. Eu só queria fazer uma pergunta, que é muita pergunta, tem muitas perguntas iguais. A minha amiga Rô Rodrigues, alô, lá da nossa comunidade Figueira, aquele abraço, muitas perguntas vindo de lá também. Ela pergunta, Tatiane, qual o seu projeto para habitação e regularização fundiária no nosso município em Pontal do Paraná? Como é que é o nome dela? Rô Rodrigues. Alô? Rô Rodrigues. É presidente da associação lá da... Boa noite, Rô. Então, assim, vendo essa questão da regularização fundiária, e aí a gente primeiro pensa assim, ela é um problema crônico, né? E é um problema crônico no Brasil, essa questão. E ela envolve, quando a gente fala em regularização fundiária, ela envolve a questão de moradia, né? E aí, quem necessita dessa regularização fundiária, fica aí, dependente aí de um saneamento básico, né, precário, outras necessidades, por conta dessa regularização. E aí eu me pergunto assim,
se esse é um problema que não é de hoje, que acontece, né, falando aqui do nosso município, por que até hoje esse problema não foi resolvido? Né? Com o que mexe? O que acontece que esse problema não é resolvido? Se é uma questão, se é uma solicitação do município, né, das pessoas que precisam, né, necessitam dessa regularização. E aí, às vezes, aí eu pesquisando e vendo, né, conversando com algumas pessoas e procurando aí algumas empresas, né, que fazem, ajudam, né, a fazer essa regularização. E aí a maioria fala assim, ó, é falta de vontade. É falta de vontade de fazer esse programa de regularização e sanar esse problema no município. Então, se é falta de vontade, então nós temos que trabalhar para isso, né? Não, se vai mexer, aonde que vai mexer, se vai mexer com grandes latifúndios, nós não sabemos, não sei. Mas tem uma parcela da população que ela precisa disso, que isso precisa ser resolvido. Então, o nosso esforço prioritário vai ser para regularizar essas questões fundiárias do município. Nós precisamos. Então, seriam estudos técnicos, o pessoal técnico da prefeitura estaria incumbido de fazer e darmos início, então, nessa regularização fundiária para que essas pessoas elas possam ter o mínimo de condições, né, possíveis ali para ter a sua casa e ter esse saneamento que vá suprir as suas necessidades também. Ô Marcão, já tem assunto aqui que vai dar o que falar, né? Não com referente a Tatiana. Mas o Fabiano, o Elcio aqui estão dizendo o seguinte, quando se tira um alvará, você não tira o alvará de bar, você já tira a lanchonete. Lanchonete. Aí o decreto está dizendo que os bares é até às 20 horas. E as lanchonetes até 22. Vamos voltar então, Bola. Não sei se dá para voltar aí. Veja ali, gente ver já é uma coisa assim que está meio dúbio ali. Volta ali só para... Ele só vai ler. Não, ele só vai ler, mas eu digo aqui, ó. O pessoal já está levantando a lebre aqui, dizendo, né? Olha lá, Eu vou repetir, é o capítulo 4, né? Isso, né, Bola? Dos horários de funcionamento, artigo 31. Artigo 31. Fica determinado que em todo o território municipal os estabelecimentos comerciais deverão observar o seguinte horário máximo de encerramento das atividades. 20 horas, aviários, clínicas veterinárias, materiais de construção, oficinas, borracharias, bares, salões de beleza, barbearias, peixarias, mercados de peixes, os atacadistas, varejistas, lojas de conveniência e loja em geral, em demais estabelecimentos similares. E agora às 21 horas. Vamos repetir então, pessoal, né? Então tá ali, os bares estão ali nas 20 horas, incluso ali. Está nas 20 horas. 21 horas. Padarias, quitandas, sacolões, mercearias, mercados, supermercados. E às 22 horas, aí academias. Aí vem a reclamação agora, vamos ver. Postos de combustíveis, o food truck, distribuidora de bebidas, sorveterias, lanchonetes e restaurantes com atendimento presencial. Aí depois das 22 ainda pode o delivery, né, gente? Porque a informação que eu recebo é que às 23 horas entra aí o toque de recolher. Pois mas aí então você viu ali que está 20 horas bares e 22 a lanchonete. Aí vai depender do quê? Vai depender daquele que fez o seu contrato social e ali no cartão, quando tirou o alvará, normalmente no alvará consta ali os similares e eles hoje, no Paraná já vem sendo um entendimento que o que vale é o primeiro item ali, que é o... Né? Então, aquele que colocou bar vai fechar às 22. Aquele que colocou lanchonete vai abrir 20, vai fechar 20. E aquele que colocou lanchonete vai ser 22 horas. Quem sabe amanhã a prefeitura pode até acertar isso e tirar aqui, que é o que mais está pegando. Dando uma sugestão, de repente, a prefeitura que disponibilize, né? As pessoas, dá um pulinho lá na prefeitura, né? Porque a gente acredita que vai ter fiscalização, né? E é necessário que a fiscalização esteja presente. Porque vai ser difícil definir o que é bar e o que é lanchonete. Exatamente. Né? Porque o bar vende lanche. O bar vende o lanche, é um café da manhã, né? É um petisco, é um sanduíche, um x-salada,
Então, às vezes é interessante que o comerciante, né, vá até a prefeitura, tire lá uma declaração e, de repente, se for passar a fiscalização, não, ó, meu horário pode ser até esse. Até mesmo para o comerciante ficar mais seguro, né? Então, são coisinhas aí que, de repente, dá para... Marcão, vai que tem bastante perguntas. Então, vai algumas perguntas que se for pergunta agressiva, ofensiva, tem uma aqui que a gente não pode, mas se for com referência a... É do Elcio Nascimento Lopes, né? O Elcio Nascimento Lopes, ele está perguntando aqui, claro que vai responder a Tatiana, ele fez uma pergunta assim, pré-candidata. O fato de você ter participado de aulas de assentamentos a qualifica para exercer importante cargo em um município turístico como Pontal do Paraná? Elcio, nome dele. Eu ter trabalhado em escolas de assentamento, a educação que acontece dentro da escola de assentamento ou de qualquer outra escola, que também passei por várias escolas urbanas, né, dentro dos municípios, quando eu coloquei a questão de assentamento, foi porque o Taíco me perguntou com relação da onde que vinha a minha relação com os movimentos, né, e com a militância. Então, ter trabalhado dentro de qualquer escola, né, qualquer formação. Então, e eu digo assim para os meus alunos. Não quer dizer que você foi do MST também, né? Eu não perguntei MST, eu perguntei. Sim. E se fosse, não teria também nada. Não teria. Eu falei que sou. Eu colaboro com a causa, né? Eu conheço a causa hoje. E eu sempre digo para os meus alunos, e trabalho com formação de docentes, e eu sempre digo para eles assim: todos nós somos capazes. Ninguém é melhor do que ninguém, né? E o que nós temos que fazer é ocupar os nossos espaços, né? Principalmente as mulheres. Nós precisamos ocupar o nosso espaço. Nós temos tantas condições quanto qualquer outra pessoa. Então, capacidade para fazer uma boa gestão, nós temos. Basta força de vontade. A educação municipal, ou seja, aquela que é tocada pela prefeitura, ela está no mesmo nível da estadual, que é do governo do estado? Como é que está? No teu entendimento, consegue as coisas ir mais ou menos iguais ali? Porque todos são filhos de Pontal que estão nas salas de aula, mas uns são em escolas a nível estadual e outras municipais. As duas estão mais ou menos, correm junto, assim, ou você acha que está deixando a desejar a municipal? Não, assim, Taíco, eu tenho, sim, um bom relacionamento com o pessoal da Secretaria de Educação, né? Mesmo porque eu sou coordenadora de estágio de formação de docentes, então eu encaminho os meus alunos para as aulas do município, né? Porque eles precisam realizar os estágios. E, assim, a educação do município, ela não deixa a desejar, né? Nós temos a municipal? Isso. Ou no geral? Não, falando do municipal, tá, né, das escolas municipais. Elas não deixam a desejar, né? Temos ali ótimos profissionais. O pessoal da secretaria é sempre muito preocupado em dar todas as condições, né, para as escolas e dar todo o suporte. A questão da formação continuada. Então, são coisas ali que eu acompanho. Acompanho sempre porque eu encaminho os meus alunos justamente para as escolas municipais para fazer esses estágios. Então, assim, só que quando a gente fala em educação, a gente não tem que pensar apenas, eu tenho a sala de aula, eu tenho a professora e eu tenho o material, né? A educação, ela vai muito além do ensinar e do aprender. Então, quando eu penso na educação como um todo, eu tenho que olhar para o meu aluno, para a minha criança, desde a creche, porque aquela história de que acha que a creche é apenas um lugar para a criança passar o dia, né, e que ali não vai ter nenhum desenvolvimento significativo, isso é uma mentira. Porque desde os primeiros anos de vida, a criança já é estimulada. E os professores que estão ali sabem disso. E muitas vezes essa creche é o único meio sadio que a criança se sociabiliza, né? Porque às vezes ela está num estado de vulnerabilidade social e que a escola para ela é o tudo,
Então, quando nós pensamos em educação, a gente não pode pensar apenas que o professor está lá para ensinar e a criança está lá para aprender. Ela envolve a formação na totalidade da criança. Então, quando a gente pensa assim, a gente pensa que aquela criança ela precisa ter todas as condições, ela precisa ter o acompanhamento, ela precisa ter uma boa alimentação dentro da escola, ela precisa se sentir acolhida. Então, a escola ela precisa ser vida, né? Ela não precisa ser servida, ela precisa ser vida. Ali dentro precisa ter vida dentro da escola. Então, a nossa proposta com relação à educação é criar esse ambiente onde os pais sejam bastante presentes, porque essa é uma dificuldade muito grande. E aí eu coloco a questão do Estado também, né? Nós, enquanto escolas de Estado, a participação da família. Então, esse envolvimento da família hoje dentro da educação é muito importante. E aí os pais estão vendo a dificuldade hoje, né, de estar tendo essas aulas remotas em casa, tendo que ajudar seu filho e a escola, o professor não está ali presente. Então, acho que vai ser um momento assim que o professor vai ser muito valorizado também. Deixa eu aproveitar aqui, dar o boletim que a gente vem fazendo nos últimos 4 meses, gera uma expectativa, o boletim do coronavírus. Tem dia que ele vem, né, violento para, né, o nosso município, para o litoral, tem dia que o povo comemora quando vem praticamente zerado de gente infectada, de gente morta, né? Casos de óbitos. Então hoje nós tivemos 193 casos aqui no litoral. Aliás, não, aqui o resultado de Pontal do Paraná. Nós tivemos até hoje 193 pessoas nos 4 meses infectados em Pontal do Paraná. Tivemos 136 pessoas recuperadas e nós temos ainda 57 pessoas positivadas. Dessas 57 pessoas, é um dado importante, somente uma pessoa está hospitalizada. As outras estão fazendo o tratamento em casa, um tratamento familiar. É importante isso, é duro para uma família conviver, né? Que tem que ter um isolamento. Mas não deixa, hoje o litoral do Paraná, Pontal, ele está até superior em razão claro, da população de Paranaguá, mas os números de Pontal hoje, ele está aí dentro de um parâmetro até razoável, né? Você que a gente sabe que as aulas estão paradas, mexe com multidão em sala de aula. Um número desse não é de comemorar, mas também não é de desesperar, né? E aí, assim, a nossa preocupação essa pessoa que está fazendo isolamento em casa, ela está tendo as condições certas e protegendo o restante da família também, né? Porque quando você faz o isolamento... Esse pode ser um dos motivos que de repente vai aumentando o número de infectados, aí o comércio que fecha, mas é uma pessoa ali que contamina filho, mulher, esposa. Nós sabemos aí que teve lugares, por exemplo, que a prefeitura, né, ou até o Estado, locou um lugar, né, para que essas pessoas pudessem ficar, né? Porque aí se você pensa numa família, 5 pessoas, numa casa com 3 cômodos, né, para isolar essa pessoa fica muito difícil para a família. Alimentar, limpar o quarto. É quase impossível que o restante da família também não vá ser infectado, né? Então, são questões que precisam ser avaliadas também, né? Quando se fala do isolamento e que a pessoa está sendo monitorada em casa. Hoje nós tivemos 57 novos casos no litoral, 6 óbitos. Nós tivemos Paranaguá com 38 pessoas. Paranaguá todos os dias bate os recordes. Claro que a população lá também é 3 vezes maior. Paranaguá hoje com 38. Pontal do Paraná com 10 pessoas infectadas hoje. Evidente que a gente fala hoje, mas ontem nós tivemos praticamente 0. Tivemos um caso. Então, às vezes, acumula de um caso para o outro e entra numa média da semana. Mas hoje, pelo boletim, tivemos 10 pessoas. Matinhos 5, Guaratuba 2, Antonina 2. Os 6 óbitos, 4 são de moradores em Paranaguá, 1 em Guaraxaba. Guaraxaba vinha com um caso, só estava baixíssimo, começou a aumentar e teve mais um óbito. Então, em Guaratuba mais um óbito. Então, esse é o quadro do coronavírus,
porque infelizmente toma conta do espaço na mídia. Você liga um jornal nacional, fica lá meia hora falando no Brasil e no mundo do coronavírus, então a gente vai intercalando aqui com a entrevista, falando o decreto, falando das principais notícias que são de interesse da população. Marcão, engata mais uma pergunta aí. O pessoal perguntando muito a respeito da saúde, né? Saúde. Então eu vou fazer, tem várias perguntas a respeito disso, então eu vou englobar numa só. Se eleita for, no caso, qual é o seu trabalho será na saúde pontalense para a gente aqui, Tatiane? Justamente por conta, né, dessa pandemia que vem, a saúde pública nunca foi tão falada, né, e tão valorizada como está sendo agora. Então, a gente sabe que teve muitas críticas, né, teve até possibilidades aí de acabar com o Sistema Único de Saúde, só que aí veio essa pandemia. E aí com essa pandemia a gente vê que nós precisamos desse Sistema Único de Saúde, né? Ele precisa ser fortalecido, né? Nós, enquanto município, a gente precisa fortalecer a questão e dar condições também para o município. E nós sabemos assim que as verbas que vêm para a saúde, né, para a pasta da saúde, é uma das maiores que tem. Então aí nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter programas, né, programas fortes, programas efetivos, para que a gente possa estar recebendo essas verbas, então, e poder colocar no município. Um serviço assim que é do próprio SUS mesmo, é o serviço de atenção domiciliar, que é muito importante. Então, e esse serviço, esse programa, Melhor em Casa, o que acontece? A gente vai tirar principalmente os idosos da fila, né, que não vão precisar acordar muito cedo para ir lá na fila, lá no posto, porque eles terão um acompanhamento em casa. Então esse programa vai ajudar a desafogar essas filas, esses atendimentos lá. E a gente vai trabalhar de forma que sejam priorizados os nossos idosos e a questão das crianças, né, ou das pessoas acamadas, né? Muitas vezes a família não tem condições de estar levando até o posto de saúde, e aí esse atendimento aconteceria. E quando acontece esse tipo de atendimento, né, as pesquisas dizem que a possibilidade de encaminhamento, a possibilidade de continuidade no tratamento por essas pessoas se dá melhor, porque existe um envolvimento melhor, né, da saúde, dos profissionais de saúde com o paciente. Então esse é um programa assim, que a gente quer trabalhar muito. A gente pensa também na questão da saúde bucal, né, das nossas crianças. E aí eu falo assim, nas escolas, aí você coloca a saúde junto com a escola também, junto com a educação. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela foi diagnosticada com calo nas cordas vocais com 5 anos. Eu achava assim, lindinha ela, né, com aquela vozinha rouca, achava bonitinha, né? E ela foi diagnosticada com calo nas cordas vocais na escola. Né? Então eu estudava dentro da escola pública, numa escola municipal, e ali nós tínhamos então uma triagem que era feita. Passava ali o dentista, passava a nutricionista, passava o psicólogo, passava a fonoaudióloga. E fazia essa triagem nas crianças. Então, essa também é uma intenção, né, de que uma equipe também comece a percorrer as escolas, fazer essa triagem. Né? Às vezes nós temos ali crianças com início de obesidade, por exemplo, vamos cuidar dessa criança agora, né? Uma fonoaudióloga, existem ali crianças com problemas, né, na fala, então, e aí o encaminhamento era mais fácil. Então, quando a minha filha foi diagnosticada com isso, dali ela já saiu encaminhada, né, para um especialista para fazer o atendimento e fazer o tratamento. Então, essa também é uma questão que a gente precisa colocar na escola e que eu acho assim fundamental. Sem falar na questão da valorização do nosso profissional, né? O nosso profissional de saúde precisa ser valorizado, precisa ser cuidado também. E quando você fala nesses programas do SUS,
ele mesmo já oferece a formação continuada para esses profissionais através de plataformas online, né? Que é uma parceria entre as universidades com o Ministério de Saúde. Então, você já pode colocar ali, né, através dessa plataforma online, e você está fazendo essa formação continuada dos nossos profissionais também. E aí eu coloco também a questão da informatização da saúde, né, que é necessário, até mesmo para que as pessoas possam estar acompanhando a fila, né, de encaminhamento, para que não aconteça ali, furou a fila, né, que haja dúvidas com relação a isso, mas que tenha essa questão. Nós temos aí uma policlínica, né, saindo. Em 60 dias será inaugurado. Né, que assim seja, né? E aí nós precisamos olhar para essa policlínica com todo amor e com todo cuidado, né? Nós precisamos colocar e trazer ali qual que é a demanda que o município precisa, né? O município tem algumas demandas, algumas especialidades específicas que o município precisa e que o município dá conta de manter, né? Então vamos trazer ali também para fazer esse atendimento, porque não adianta eu trazer uma especialidade, ficar um ano e dali um ano eu ter que cancelar porque o município não dá conta de manter. Então, mas o mínimo necessário. Quais são os problemas do município? Então, são esses. Então, essas especialidades, né? Qual a nota que você dá para a saúde de Pontal do Paraná? Hoje? Que tem umas perguntas. Qual é a nota? Pode ser de 5 a 10, né? Que é um número para não ser de 1 a 10. De 5 a 10, qual é a nota? Ou sei lá, a nota que você interessar. De 1 a 10, qual a nota que você dá para a saúde pública de Pontal hoje? Assim, Taico, eu uso a saúde pública de Pontal também, né? Quando precisa de um atendimento mais rápido, né? Porque nós do estado também temos outro convênio que é o SAS, né? Então, mas na necessidade, eu uso, e minhas filhas também usam a saúde de Pontal. Eu nunca tive problemas, sempre fui bem atendida e com relação a exames que tive que fazer também. Só que a gente vê que a necessidade ainda é grande, né? A questão do número de médicos, a questão do número de pessoas para atender a população ainda é pequena. Então, eu acho que isso precisa melhorar também, né? Dar mais condições, né, para o nosso profissional, para que esse atendimento também seja melhorado para a população. Então, a nota, assim, né? Qual? Não vai pipocar, né? Vai ficar com medo? Não tem que ter medo, né? Não. Mas eu acho, assim, que... Razoável, de repente. Eu acho que um 7, né? Uma boa daria, nota. Né? Ela está atendendo, mas ela pode melhorar. Não depende dos profissionais, depende de uma estrutura melhor. Exatamente, depende da estrutura, né? Depende das condições de trabalho que o nosso profissional está tendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta que engloba muitos que já fizeram aqui. E não tem jeito de deixar de perguntar para você. Você está afiliada num partido, PT, que muitos usam de dizer que o PT entrou na história como o partido mais corrupto, não sei, apesar de que a corrupção começou antes do PT chegar ao poder, chegou quando o Fernando Henrique Cardoso pagava 500 mil para os deputados votar a reeleição, e foi a partir da reeleição no Brasil que a corrupção se instalou. Então, não estou falando e respondendo por você, é você que vai falar, mas o pessoal sempre diz, como é que vai, né, o PT que está, infelizmente, no país, é uma nova cara do PT lançando candidatos igual a você, pondo a cara para bater, para enfrentar, como é que é? A gente sabe, até hoje mesmo, nós tivemos operação na Polícia Federal contra o Serra. Nos últimos 4 anos, todo esse povo aqui, por exemplo, no Paraná, né, o povo que está sendo preso aqui não é do PT, é PSDB, DEM, outros partidos, né? Então, como é que é você estar filiada num partido que nos últimos anos teve problemas de afastamento da presidente, prisão do ex-presidente Lula, tudo aquilo. Como é que é enfrentar o povo? De repente o povo quer relembrar, quer tentar ver
se você não é do mesmo perfil, alguma coisa? Como é que é isso? É uma pergunta ruim de fazer e pior ainda para responder. Viu, Taico e Tatiana? Essa pergunta foi do doutor Zanon também. O Zanon. Vamos dizer no português, o popular, esse também programa do Povão, o Paulo está atorando aí nos comentários aqui, né? É da direita, da esquerda, aquela situação que a gente sabe como é que é a debate, né? O debate. O doutor Zanon, que é delegado de polícia, também é a pergunta quase idêntica. Né? Os 5 iguais. Alguns parabenizaram você de ter a coragem de sair candidata. Não que o PT esteja, né? Mas de ter a coragem. Mesmo porque se você for fazer uma leitura, né, de todos os partidos, não livra, né? Não tem nenhum que... Então, se você for fazer leitura de partido, certo? Mas assim, meus pais sempre me ensinaram, né? Infelizmente, hoje eu não tenho nenhum perto de mim. Mas eles sempre me ensinaram assim, que eu tinha que ter lado, né? Que eu tinha que saber me posicionar. Então, pensando naquilo que eu aprendi, né? Naquilo que eu vivi e aquilo que eu trouxe, né, de bagagem, culturalmente falando, e por aquilo que eu fui vendo e conhecendo, né, das pessoas. E até às vezes as pessoas falam, né, quando eu fui trabalhar, né, com os movimentos sociais, falam assim, nossa, mas você não tem cara, né, de trabalhar, né, toda... Eu falei, gente, isso não é cara, isso é atitude, né, é você ter atitude, é você não se conformar, né, com a situação. E aí tem uma frase, né, de Darcy Ribeiro que ele diz assim, ó, só há 2 opções nessa vida. Se resignar ou se indignar. Se resignar, nunca. Então, quando a gente fala isso, é a gente não se conformar que o meu aluno não consiga prestar atenção na aula porque ele está com fome. Quando eu falo isso, é eu não aceitar que o meu aluno abandone a escola porque ele precisa cuidar do irmãozinho pequeno, porque a mãe precisa trabalhar e porque não tem a vaga na creche. Então, eu tenho que me indignar com essas situações. Eu não posso aceitar. E quando eu digo assim, que eu tenho um lado, né, foi olhando para as ideologias que os partidos têm, com aquilo que eles trabalham. E querendo ou não, o Partido dos Trabalhadores é o partido que mais se movimenta e olha para essa população. Então é com isso que eu me identifico, né? Em não me resignar diante dessas situações. É eu ficar indignada, é eu não aceitar, é eu querer trabalhar para poder melhorar. Você, tipo assim, não se pode generalizar, seria Nunca. Isso? Aquele que errou, preste conta com a justiça. Agora, aquele que errou, que tenha seus bens sequestrados, que devolva o dinheiro que de repente se apropriou, que desviou. Agora, nem por isso que todos têm que ser colocados no mesmo saco, seria isso? E esse é um problema hoje, né? Porque o discurso do ódio está muito presente ainda. E as pessoas elas precisam saber diferenciar isso. Então, graças a Deus, eu sou, como é que diz? Sou ficha limpa, né? Não devo nada para ninguém, eu tenho meu trabalho, sou concursada do Estado, né? Tenho 2 padrões no Estado, trabalho, às vezes doente, a gente vai para a escola, a gente sabe do nosso compromisso, sabe, né, aquilo que a gente tem que estar envolvido, a gente atende os alunos o tempo inteiro, atende as famílias. Tá aí, tem vezes que tem pais que não conseguem chegar na escola porque não tem o dinheiro da passagem para chegar na escola para poder acompanhar o filho. É justo isso? Não é. Aí a gente pensar na possibilidade de fazer um transporte gratuito dentro do município, interpraias, é loucura? Não é. Então eu tenho que pensar nessa população que hoje está à margem da sociedade. E aí quando a gente vê o nosso município, né, que é basicamente turístico,
E aí essa população, como é que ela fica fora da temporada? Na temporada elas vão para os trabalhos temporários. Tem perguntas sobre o turismo aqui. Então vocês já podem engatar, né, Marcão? Tem alguém? Muita gente perguntando, aliás, o Fabiano Caché, um forte abraço lá de Xangri-Lá, está dizendo aqui, parabéns pela coragem, a pré-candidata mulher e sob uma bandeira de um partido queimado, não se intimidou e falou melhor que muitos que já passaram por aqui na tua sabatina aí, Taíco. O pessoal está falando aqui, o Fabiano Cachel. O pessoal está perguntando aqui a respeito se você é a favor do porto ou não, a respeito, falando de turismo, já engajando nisso, não sei que... Porto da Estrada. O Porto da Estrada, se isso aí é bom para o turismo ou não, ou enfim, a sua colocação. E os artesãos, também as artesãs, os músicos, perguntando o seu pensamento, o seu trabalho, o seu projeto para eles também. Já envolvendo o turismo nesse sentido tudo aí, né, gente? Mas aí a gente já coloca tudo no pacote, né? Vamos aliviar, porque veja bem, até não estamos aqui querendo ser parciais ou imparciais. A discussão envolvendo o PT nacional, ela é muito longa, ela requer um debate que não é você a pessoa para responder pelo que de errado alguém fez, porque não foi só o PT que errou, faz 4, 5 anos que quem está indo para a cadeia não é do PT, os governadores que estão presos no Rio e em todos os lugares não são do PT. Então não é só o PT que também tem que pagar o pato, e aqueles que erraram, evidentemente, tem que pagar. Mas agora não é justo nós também envolver a gente não podia deixar de perguntar. Sim. Mas nós não vamos fugir do foco, que é Pontal do Paraná, onde você é pré-candidata, para ter que você responder uma causa que é nacional, né, né, o partido tem pessoas lá para defender. Então, essa pergunta que o Marcão fez para você ali, e você, né, já deu a resposta curta e grossa. Né? Cada um que responda pelos seus atos. Então, turismo agora, você começou a falar... Turismo, os artesãos, as artesãs perguntando, os músicos também, se você é a favor do porto, da faixa de infraestrutura, enfim, sobre o turismo agora, candidata Tatiane. Então, a gente vamos colocar tudo... Por etapa. Né? Vamos falar assim. Bom, a questão do porto, eu vejo assim, ela não é só... não traria só benefícios para Pontal, mas ela estaria num ponto estratégico para o Brasil, né? Porque hoje os nossos portos aqui no sul, os mais próximos, tirando Itapoá, os outros portos todos estão assim trabalhando já na sua capacidade máxima. Então, um porto aqui, ele seria estratégico para o Brasil, né? Pensando dessa forma. E com certeza, né, traria aí de 1.000 a 1.500 empregos diretos, mais de 6.000 indiretos, né? Não dá para negar que ele não traria o desenvolvimento e ajudaria, né, no desenvolvimento no município. Mas, acho que foi quinta ou sexta-feira, né, saiu no jornal, na RPC, que a questão está judicializada. Então, essa questão ela precisa apesar que ser ali é uma má vontade contra o porto, contra a estrada, ali faz o jogo dos ambientalistas. Infelizmente, a gente tem que falar aqui, porque a gente está falando, quando fala isso, fala por 99% do povo. Então a RPC não serve de parâmetro para nós, porque ela vai contra 99%, não só da população de Pontal, mas de todo o litoral que quer o porto, que é a estrada, mas ela sempre vai buscar matéria contrária. Então, mas de qualquer forma, né, ele está judicializado também, né? Então a gente precisa esperar para ver o que é que vai acontecer. É claro que uma faixa de infraestrutura aí, essa estrada, quem que não sonha com ela, né? Quem que não quer esse desenvolvimento também? E aí nós temos que ver essas questões técnicas, né? A questão das terras indígenas, a questão por onde passa a estrada, fazer essa discussão, fazer esse debate, né? Então é uma questão assim, que como eu disse, ela não seria benefício apenas para Pontal, ela é um ponto estratégico também para o Brasil. E essas outras coisas que o Marcão perguntou ali sobre
O turismo, no geral, o turismo para Pontal fora da temporada, que na temporada nós não temos de pôr tanta gente. Depois ficamos aí a ver navio durante o que o pessoal ganha na temporada, deixa tudo fora da temporada. O e que ainda, fazer, às vezes os que vêm ganhar ainda levam embora porque o que fazer para Pontal ter uma vida própria, pelo menos alguma coisa importante fora da temporada de verão? Primeiro, nós temos que ver que no próximo ano a gente vai ter que trabalhar com 3 crises. A crise econômica, né? E aí o governo dá uma perspectiva para nós, enquanto Brasil, de voltar a crescer, né, em 2022, 2023. Então, os municípios também não vão fugir disso. Então, nós temos aí uma crise econômica, nós temos uma crise política e nós temos também uma crise sanitária, né, que está aí presente e a gente precisa lidar com ela também. E aí, como que isso vai se dar para o próximo ano, né? Então, e a gente sabe que as medidas que são adotadas lá em cima, questão tributária, né, tudo que é decidido lá em cima, elas vão interferir no município também. Então, vai ter um período aí que o município vai ter que andar com suas próprias pernas por um bom tempo, né? Trabalhar com aquilo que nós temos dentro do município. E aí, dentro do município, nós temos graças a Deus, uma característica muito boa e bonita e todo mundo procura, que é a questão turística, né? O litoral. E aí eu vejo assim, nós precisamos arrumar a casa, né? Nós precisamos deixar a nossa casa arrumada. Não só para quem vem de fora, mas nós precisamos arrumar a casa para nós também. Então, e aí eu tenho que pensar na questão turística com relação à orla, com relação à segurança, né? Pensar na nossa guarda civil, e aí eu já colocando... Você falou em orla, Restinga e aquele matagal, como é que você vê? Você tentaria fazer com que os órgãos ambientais separassem o que é mato e o que é Restinga? Não, porque isso que cria uma imagem péssima para o litoral do Paraná, porque eles não deixam mexer no matagal, misturando matagal com Restinga? Eu acho assim, que nós temos que buscar, né, esses técnicos que tragam assim, olha, isso aqui, e vamos separar o joio do trigo, digamos assim. Nós precisamos olhar para aquilo ali e a gente precisa organizar. A Restinga, para nós, nos livra de muitas coisas. Então, nós temos que mantê-la, aquilo que de fato é Restinga. Mas nós também temos que conservar e temos que manter apresentável, bonito, né, para que não ofereça perigo para ninguém também, essa questão. Então, ela precisa ser organizada. Então, a nossa orla precisa ser bonita, os acessos às praias, né, nos principais balneários, eles também precisam ser revitalizados, a urbanização disso tudo, colocar banheiros públicos ali que as pessoas de fato possam estar utilizando, e principalmente a segurança. E aí eu digo assim, de uns 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, eu tenho percebido que as pessoas não vêm para cá só na temporada, né? De uns 2 anos para cá, o pessoal tem descido praticamente, deu um solzinho, deu tempo bom, final de semana, deu sexta-feira, o pessoal está vindo para a praia, está descendo aqui, nem que seja, né, para ficar ali com a família e tal. Então, nós estamos tendo esse movimento. Então, nós queremos ter uma Pontal em movimento. E aí, pensando na questão de não ter a temporada, né, durante o ano todo ali, nós pensamos num calendário de festas, né, um calendário de eventos permanente no nosso município. E aí entram calendário gastronômico, a questão cultural, festivais, fortalecer a caminhada da natureza, né, que é um projeto muito bom dentro do município, eu mesma já participei várias vezes. Então, manter esses eventos durante o ano, com certeza, né, festivais de música, o nosso festival de teatro que nós temos aqui em Pontal é fantástico.
né? Então, essas coisas culturais, elas precisam ser fortalecidas. Então, manter esse calendário, né? Não ter um ano, no outro ano não foi possível. Então, junto com a associação comercial, junto com as comunidades, as outras associações, tentar manter esse calendário de eventos que pegue principalmente esse período onde o pessoal, né, não tem tanto trabalho para estar gerando a questão do emprego, né? Vamos revezando aqui a política e também... Você já tem tua vice, o teu vice? Como é que é a chapa de vereadores do PT para essa eleição? Como é que está preparada a campanha da Tatiane, pré-candidata, que está aqui hoje sendo entrevistada, como assim já foram os 7 outros pré-candidatos? Ela, por direitos, seus outros vieram, ela está tendo todo o tempo e a gente procura ir na mesma linha. Como é que tá? Você já tem teu vice? Como é que é? Tem uma chapa de vereadores com condições de mandar um vereador para a Câmara? Como é que está a situação? Sim, a intenção é de colocarmos vereadores lá, sim, na chapa. Nós estamos já conversando há um tempo com o PCdoB e vem aí outra mulher de vice também. Não, será uma chapa pública, né? Sim, nós vamos fazer uma gestão de elas por elas. Vamos trabalhar, né? Vamos fortalecer. Será uma gestão cor-de-rosa e não vermelha do PT, né? O que você acha? Né? Então, nós estamos trazendo essa questão bem forte. Já tem esse nome? Já. Quem é? Temos. Ala. Alaides. Uhum. Como é que é o nome dela? Alaides. Alaides. Do PCdoB. Do PCdoB. Uhum. Da onde ela também é professora? Não, ela é aqui do município, né? É autônoma. De que mas balneário que ela é? Bem atuante em Monções. Monções. Você que balneário se mora? Canoas. Canoas. Tá aí que o pessoal está perguntando aqui, cadê a doutora Alessandra Paula? As mulheres, né? As mulheres, essas mulheres maravilhosas aí. A Alessandra queria estar aqui para fazer algumas perguntas pertinentes. E ela viajou, né, Teco? Ela está em Curitiba, ela está no seu lado profissional também, audiência, mas ela retorna amanhã, está aí. Eu, a partir do dia 11 de agosto, estarei com ela aqui também, né? Eu tenho que é pré-candidato a vereador, vai fazer sua correria aí também. A Cláudia Antônia Roberto, ela está perguntando o seguinte, a respeito do lado social. E o social, quais os seus projetos, até porque temos aqui em Pontal do Paraná muitas famílias com vulnerabilidade. Qual é o seu projeto, essa situação, esse trabalho, como será o seu trabalho social? No social, desculpe. A questão do serviço social dentro do município, ele vai ter que ser priorizado também, né? O recadastramento dessas famílias, como que está acontecendo isso, né? As famílias que necessitam desse auxílio. Então, é um programa que ele vai ter que ser, assim, a menina dos olhos também, né? Da nossa gestão. Você sabe que o Dr. Hélio Queiroz, primeiro prefeito da história de Pontal, ele batizou o slogan de Pontal, era Pontal do Paraná, os olhos, como é que era? Era os olhos, era mais ou menos, como é que você falou aí? Menina dos olhos. Então, era assim, Pontal do Paraná, menina dos olhos do litoral. Do litoral. Por ser um município recém-criado. Mas daí, sobre ação social, pode continuar. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer com que as famílias sejam recadastradas, fazer essa triagem novamente, né, das necessidades da nossa população. Daí entra a questão de saúde, a questão habitacional também. Outra questão até que eu esqueci de falar ali com relação à saúde, né? O programa, principalmente cuidar das nossas gestantes. E ali eu penso também, de repente, de estar proporcionando para elas, principalmente para essas mãezinhas, né, que têm dificuldades de estar fazendo o seu primeiro enxoval para o bebê, né? E trazer para ela esse primeiro enxoval para essas mãezinhas que não conseguem, que estão em vulnerabilidade social também. Então, assim, a questão social, ela precisa ser vista. E nós, infelizmente, aqui, quando você fala em Pontal, você fala assim, você mora para o lado do mar ou você mora para o lado do mato, né? Parece que existe uma divisão dentro do município. E aí a gente
precisa melhorar isso, né? A gente não pode selecionar as pessoas lado do mar e lado do mato, mesmo porque o lado do mar a população é bem menor, né? Menor do que o bem lado menor. Do lado contrário. Então nós precisamos assistir as pessoas que estão do outro lado, né? Me diga uma coisa, aqui eu vou ajudando o Marcão aqui também nas perguntas. Você falou que tem que cuidar do lado social, tem que cuidar disso. E a segurança pública, que vocês entendem que a Guarda Municipal é a solução para o Pontal, como estão falando, que a municipalização será a solução para o Brasil? Eu acredito que isso não vai acontecer, né? A municipalização da segurança. Acho difícil acontecer. Mas nós temos aqui um problema de que na temporada, né? Tem helicóptero, tem 20 viaturas andando o dia inteiro, fora da temporada. E aí nós, eu gosto muito de correr. Só que chega essa época, você já começa a ter medo um pouco de fazer suas corridas. Então, nós precisamos de segurança o ano todo. Então, a Guarda Municipal, ela precisa ser fortalecida aqui no município. Então, se o Estado, de repente, não manda o policiamento que nós precisaríamos, de repente, nós vamos ter que olhar para a nossa Guarda Municipal e fortalecer ela, equipá-la. A intenção é de colocar unidades, né, nos principais balneários, onde tem mais fluxo permanente, para poder dar conta dessa segurança. Né? E aí a patrulha escolar funciona, já que você é professora, e a patrulha escolar que cuida da atenção às escolas aqui em Pontal funciona? Contento, né? Não vou dizer que é a contento, por quê? Porque ela dá conta de Pontal do Sul até Matins. Uma viatura só? Quando tem, né? Quando tem. Mas... E acontece muitos problemas que não são divulgados nas salas de aula, nos pátios das escolas, de repente. Claro que não queremos aqui criar nenhuma situação, mas às vezes são coisas ali que são resolvidas com os pais, que fica por ali mesmo, mas que às vezes requer uma ação policial ali, que ela impõe mais respeito, ou a coisa é mais tranquila? Assim, a gente evita, né, a gente tenta resolver o problema na escola. Mas geralmente o problema acontece na escola, mas ele não foi gerado ali na escola. É um problema que veio de fora. Aí quando você chama, né, as crianças ali para conversar, para saber o que foi que aconteceu, geralmente, Taíco, pasme, o problema é a rede social. É o inimigo do estudante isso aqui? Não é o inimigo, né? Mas tira atenção, foca mais aqui do que no livro, no caderno? Hoje, se você tirar o celular da mão de um adolescente, é difícil, né? Como é que é? Eles estudam com o celular ou tem que guardar o celular? Não, a gente tenta, né? Tenta, é claro que sempre tem os embates ali, a questão guarda o celular, tira, depois você usa, né? Ou primeiro faz a atividade que você tem que fazer e depois você pode estar utilizando. Mas quando eu falo a rede social, o problema vai para dentro da escola e aí se torna um pouquinho mais grave, é porque assim, porque fulana postou lá e não sei o quê, e daí deu uma indireta, sabe? E aí o problema geralmente ele não é gerado dentro da escola. O problema, ele vem de fora para dentro da escola e aí querem resolver dentro da escola. Marcão, pergunta aí. Muita gente perguntando também, depois aí no finalzinho a gente vai repetir o decreto, algumas situações do decreto do prefeito Binho, o estadual aqui começa, termina meia-noite, a gente vai repetir aí depois toda essa situação, tirar algumas dúvidas também, mas o pessoal tem perguntado muito aqui. Vamos repetir também, né, Marcão, os números, né, da coronavírus. Você tem aí, até o Eliel está perguntando, não vai falar do coronavírus, seu doutor Corona? Doutor Corona de Pontal do Paraná, meu amigo Alter Ferreira Taíco. Mas eu queria perguntar, muitas perguntas aqui englobam isso, a respeito do desemprego. O primeiro emprego, às vezes o adolescente para conseguir o primeiro emprego é uma dificuldade, não só aqui em Pontal, como em todas as cidades do Brasil. E a respeito do emprego, aqui qual será seu trabalho, enfim, essa aí de sua ideia,
para aí minimizar, né, realmente essa situação também, né? E ter empregos aqui na nossa cidade. Essa questão da geração de empregos, então assim, não podemos estar trabalhando com aquilo que não temos ainda, certo? Então o que nós temos é a questão do turismo. Então nós temos que fortalecer isso, né, de modo que venha a estar gerando empregos. E aí nós pensamos em trabalhar com a questão de cooperativas, né, e aí entra aí os artesãos, de repente, a questão com os pescadores, e trabalhando dessa forma, né, para que... E outra coisa que eu acho assim, muito importante, né, muitos alunos chegam lá para mim e falam assim, Tati, me ajuda a fazer aqui, se você souber de algum emprego, você me indica, né? Então, essa parceria com a Associação Comercial, né, com o CIEE, que é o Centro de Integração de Estágio para os Estudantes. Então, ele precisa ser assim, bem fortalecido, porque nós precisamos dar oportunidade para esses jovens que estão iniciando, né, na sua vida profissional. E aí, trazer capacitações, cursos técnicos para eles, né, de atendentes, de administrativo, para que eles melhorem o seu currículo também. Então, a gente precisa dar esses incentivos, né, para o comércio, um incentivo fiscal, de repente, ali, para que o comércio, em troca, não, no meu comércio, então eu vou empregar aqui 10 jovens, né, 10 estagiários. Então, são coisas assim que a gente tem pensado, né, para atender a nossa população, para que ele não seja necessário sair do município e que possa estar atuando aqui, né. Quero aproveitar aqui e dar uma passadinha no... O pessoal sempre se preocupa aonde estão morando os infectados, né? Então, por exemplo, aqui eu dei aqui o relatório, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura publicou dela. Então, no meu, da Secretaria Estadual, são 10 pessoas infectadas. No da Prefeitura, são 14, né? Eu preferi que ficasse naquele que era 4 a menos, né? Então, veja bem aqui, ó, nós tivemos uma mulher de 43 anos em Ipanema, uma mulher de 59 anos em Xangri-Lá, uma mulher de 6 anos, um adolescente, no Jardim Primavera, uma mulher de 24 anos em Balneário Grajaú, uma mulher de 79 anos em Praia de Leste, um homem de 36 anos no Jardim Jacaradá, uma mulher de 57 anos em Santa Terezinha, uma mulher de 17 anos, um adolescente, no Jardim Jacarandá, um homem de 46 anos, Santa Terezinha, uma mulher de 51 em Pontal do Sul, uma mulher de 71 em Xangri-Lá, uma mulher de 41 em Praia de Leste, um homem de 35 no Primavera, um homem de 29 em Ipanema. Aqui, praticamente, nós temos 70, como está sendo quase todos os dias. 70% são mulheres, né? O que você, como uma mulher, uma candidata, você imagina assim que possa ser? Qual a explicação para que a mulher está sendo mais infectada do coronavírus? Agora é a mulher, a pré-candidata a prefeita de Pontal, que vai dar sua opinião, porque para você ser prefeito, de repente, você pode enfrentar um caso, e se não for coronavírus, pode ser uma outra praga, um outro vírus, O que é que se entende o fato das mulheres ser o maior número de infectadas aqui em Pontal do Paraná? Tá, assim, a maior população em Pontal é de mulheres. É 49 a 51. Mas assim, a quantidade de mulheres que tem que dar conta da casa. Mas elas estão pegando em casa o coronavírus? Que elas mantêm. Não, elas estão saindo para trabalhar. Elas estão saindo para trabalhar. Elas não estão se dando ao luxo de ficar em casa, não. Não estão pegando corona em casa? Não estão pegando corona em casa. Elas estão precisando, elas estão indo para o trabalho, elas estão indo para a rua. Então, e ali o contato dela com as pessoas, com as crianças, né? Se trabalha no comércio, infelizmente as mulheres elas estão mais vulneráveis a esse vírus. Isso a gente não pode discutir. E aí você veja a questão de que também a idade, né? Ela não está escolhendo a idade
né? Olha, crianças aí de 6 anos de idade. Então, nós temos que ter essa consciência, gente. O álcool gel dentro da bolsa, dentro do carro, a máscara, se proteger. E outra coisa que foi falado hoje, a desinformação com relação ao coronavírus, né? Aos cuidados que tem. Saiu uma pesquisa hoje também. É muito grande. Como é que as pessoas ainda não sabem disso? E nós falamos todo dia aqui. Exatamente. O povo fica com o saco cheio até, porque todo dia, 18h15, 18h30, o Marcão faz seus boletins lá no 40 graus, o Zé Augusto, né, os companheiros de imprensa, quer dizer, fora a televisão, os blogs, quer dizer, é um massacre de informação e mesmo assim... E os que são assintomáticos, né, ainda não estão aí. Então, quantos mais estão rodando por aí e são assintomáticos? E aí estão passando também. E como é que você vê a situação se você fosse prefeita? Se você fosse a prefeita de Pontal, você tivesse que optar, ou você fecha o comércio, gera desemprego, gera prejuízo à economia, ou você ia lutar para salvar vidas e salvar aquelas pessoas do sofrimento, porque quem é infectado com o coronavírus muitas vezes fica pro resto da vida, né, com problemas. Sem dizer que hoje até problemas neurológicos já foram identificados. Como é que seria a Tatiane para enfrentar? Você preferia levar bordoada do comerciante, daquele que quer tomar uma catá e não acha um bar aberto, quer comprar uma caixa de cerveja e não acha? Como é que você se posicionaria? Primeiro, eu não ia negar que existe isso, certo? Porque esse foi um problema desde... A gente foi acompanhando a chegada, né? O mundo inteiro vendo como o vírus estava se expandindo, a gente acompanhando a chegada, e infelizmente o Brasil ele foi negando a existência do vírus e do que ele poderia gerar aqui. O Brasil, o governo deu mais de 3 trilhões, 216 bilhões para os bancos. Esse dinheiro, ele poderia ter dado para cuidar da população, Taíco. Mais de 100 milhões, mais ou menos, de habitantes, com esse dinheiro que foi dado para os bancos, daria para cuidar da população mais carente, que é a população que precisa estar trabalhando, né, que precisa sair, durante 1 ano. Mas o governo preferiu dar para os bancos. E aí, quando a gente vê assim, essa questão local, né, e a gente acompanha as redes sociais e vê que há um debate muito grande, né, com relação mas o comércio vão perder emprego, o comércio vai perder, vai gerar o desemprego, o que vai acontecer? Se de repente nós tivéssemos aí uma semana, né, uma semana total, em uma semana, eu acredito assim que não seria uma questão que iria acabar com os comércios. Uma semana. Agora nós estamos nesse ping-pong, né? 14 dias, flexibiliza, aí flexibilizou agora essa semana, aí a próxima semana vai sair novos resultados, vamos ver o que vai acontecer, e aí de repente o governo vem de novo com outra. Então esse vai e vem que é o que está prejudicando os municípios, que está prejudicando o Estado, está prejudicando o Brasil. É esse vai e vem. Então, se nós tivéssemos tido lá no início... O belisco e assopra que está prejudicando? Hã? É o belisco e assopra, e quando eles apertam, arrocha o belisco, e depois dá uma sopradinha para aliviar. Então fica difícil. Então, se lá no começo já tivesse tido uma posição mais firme, né, de todos, porque a gente viu o vírus chegando. E muitos não acreditaram, né, que seria tão desastroso assim. Então, eu acho que é justamente essas flexibilizações que estão tornando mais difícil a situação. Ô Marcão, qual a pergunta que você vai fazer para ela depois da nossa Romar mostrar o maior empreendimento imobiliário de Pontal Grosso? Na volta, 30 segundinhos,
o vídeo. Qual vai ser a pergunta que você vai fazer para ela? Colocou, então já foi o vídeo. East Beach Residencial. Você perto da praia e desfrutando de todo o conforto que merece. Condomínio com localização privilegiada em Pontal do Paraná. Casas com 2 quartos, espaço gourmet, 2 garagens e espaço de lazer privativo. Seu sonho agora é realidade. Perto de várias praias e com parcelas a partir de R$ 1.999. East Beach Residencial. Um empreendimento Romar Construtora. 3458-5556. Recebendo aqui. Está aqui a respeito do PRODEC também, o doutor Zanon perguntando. Doutor Zanon, um forte abraço também, doutora Zanon, delegado de polícia aposentado aí fazendo. A gente faz o programa com vocês, essa é a realidade. O pessoal, Marco Aurélio Chagas, Marco Chagas Pontal, você está muito comportadinho. O pau vai torar no canal Pontal 40 Graus hoje às 10 horas, que o bicho vai pegar. Tem umas, no setor policial principalmente, denúncias. Aqui estamos sabatinando, né, Taíco? E às 8 da noite hoje, Marcão, opa, o Maurício Zampieri vai estar lá com o Zé Augusto na Folha Pontal do Paraná. Exatamente. Pré-candidato, ele veio aqui, o Zé Augusto também já veio aqui, então exatamente. Vai estar lá hoje, a partir das 8 da noite, Maurício Zampieri, pré-candidato, vai estar lá, que você já esteve lá com o Zé Augusto, né? Então também o Zé Augusto está fazendo essa ciranda de pré-candidato. Então, a partir das 8 da noite, prepare as suas perguntas lá para a Folha Pontal com o José Augusto. Então, Tatiana, a respeito do PRODEC também e a respeito da nossa saúde, aqui voltando, né, da saúde, a respeito do hospital, que nós não temos hospital em Pontal do Paraná. Tem em Guaratuba, tem em Matinhos, tem em Paranaguá, enfim, nós não temos hospital aqui. Como é que seria essa situação? E a respeito também do PRODEC. A palavra é sua, Tatiana. Vamos falar da questão do hospital, né? É uma necessidade que o município tem. E não só o hospital, mas que seja um hospital e maternidade, né? Nós queremos que as nossas mãezinhas sejam atendidas aqui, né? Que seus filhos sejam pontalenses. Nós queremos trazer isso para cá. O custo de trazer um hospital apenas municipal, ele é muito alto. Então, trabalhar com a questão de convênios, um público-privado, né? Mas não poupar esforços se existe a possibilidade, né? Se lá para trás foi construído, né, um espaço aqui que era para ser hospital-maternidade, então essa possibilidade existe. Então, se existe, a gente vai correr atrás. Com relação ao PRODEC, né? É o Programa de Desenvolvimento... Não, depois você vem no PRODEC, só para não encerrar o assunto do hospital. Um dia eu perguntei aqui para um pré-candidato que as crianças, quando nascem, eles já nascem praticando um crime de estelionato. Mesmo ali, quando abrir o olho, por quê? Porque os pais vão e fazem a certidão de nascimento. Aí a criança nasceu em Curitiba, Paranaguá, Matinho, onde tem as maternidades, né? E aí, obrigado ali, local de nascimento, Pontal do Paraná. Já não começa o anjinho ali... mas ele não pode pagar. Não, na verdade, porque no fundo, você entende, você como mãe de 5 filhos, você entende que se a criança, a validade ali, nascimento, nasceu aonde? Deu à luz, abriu o olho, foi naquela... Como é que você vê isso? É uma questão que precisa ser pensada, né? Precisa ser revista. Então, como eu falei, a possibilidade de trazer um hospital para que a gente de fato tenha pontalenses nascidos em Pontal do Paraná, isso, né, muda a história. E esse PRODEC? Então, o PRODEC, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico, né? Foi feito aí agora, eu vejo assim que esse programa ele vai vir para fortalecer a nossa proposta de uma gestão participativa, né? Que esta é a nossa principal proposta, fazer essa gestão participativa. E com certeza esse programa ele só vem fortalecer aquilo que nós já temos como proposta, né? Que é de fazer com que a população ela participe dos gastos do dinheiro público, né? Que traga até nós as suas demandas, né? De seus balneários, quais são as necessidades,
Porque assim, a questão da gestão participativa, ele é um braço do executivo. Então, ele não tira a tarefa do legislativo, mas vai fortalecer, né? Qual vereador, por exemplo, não vai votar contra aquilo que o povo que elegeu ele, né, está solicitando. O vereador não é louco de pensar assim. Então, eu vejo assim que esse programa, ele só vai vir para fortalecer aquilo que nós já temos como proposta de gestão também. Ô Marcão, para fechar, já são 19 horas e 50 minutos, para a gente não entrar em cima lá da live do companheiro Zé Augusto, nós temos um tratado aqui, que, por exemplo, no meu horário a gente faz aqui, os companheiros até compartilham, o Marcão quando entra, eu compartilho, ele me compartilha, o Zé Augusto, né? Então, aí ele tem lá o horário da live e é normal a gente ir terminando próximo das 20. Então, veja aí a pergunta que se encaixa ao maior número aí, depois eu quero um compromisso teu, que aquelas perguntas que você não puder responder, ou que elas vierem depois que encerrou o programa, tem gente que vai fazer perguntas de meia-noite, 1h, quando está livre para mexer no celular, né? Então eu queria ter o compromisso que você respondesse para a pessoa ali, ou em particular, ou em público ali, fica a teu critério, mas para ninguém ficar sem resposta do que perguntou aqui. Mesmo que não ficará. E mesmo que pergunte o PT, se você vai... Nada, tudo é você que vai responder dentro do... Você tem uma assessoria de primeira qualidade com o Cláudio Ribeiro, né, o teu presidente aí, que é meu companheiro dele. Aliás, eu falei jornalista também, é doutor Cláudio Ribeiro, poeta, compositor, fez o hino do Curitiba também, é realmente uma pessoa que, graças a Deus, ganhamos muito com ele aqui em Pontal do Paraná. E tá agora aqui, não sei se já está escondido o coronavírus, o Cláudio Ribeiro, ou já veio morar definitivamente para cá. Depois a gente vai pegar aqui ele vem aqui dar uma boa noite. Né? Ele que é um jornalista que comandou debates já. Pode até sentar aqui no meu lugar, aqui, Tarico. Comandou debates. Um grande profissional. Ele é uma enciclopédia da política do Paraná, não de Pontal e nem... Então, encaixa uma aí que preencha aí a curiosidade do povo, Marcão. É as mulheres, né? Você falou de elas por elas, as mulheres perguntando também. As mulheres, a gente que milita nessa área policial também, Taico, a respeito aí da violência contra a mulher. Aqui nós temos a Rede Sorella também. Os feminicídios que aconteceram aqui, alguns casos ainda não foram solucionados. E esse recado para a mulher também, fortalecer esse trabalho nessa segurança. O pessoal que está até com medo dessa situação. Temos a Rede Sorella também, e o pessoal perguntando a respeito desse seu pensamento como candidata mulher, a vice-mulher, esse olhar com mais carinho às mulheres pontalenses também. Eu até quero ter mais contato, né, com o Grupo Sorella ali, para conhecer o trabalho. E assim, sou eu e mais 4 meninas. Então, eu tenho que olhar para essa questão das mulheres e saber que nós precisamos ter todo o atendimento, né, que a mulher precisa ser cuidada. Essa questão da violência contra a mulher, a gente não pode, né, precisa ter um canal mais direto para denúncias. E aí eu vejo outra questão assim, muito presente, infelizmente no município, é a questão da pedofilia, né? Então, é um tema triste, é um assunto, é uma violência assim, que revolta muito, né, a gente. E são questões assim, que a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar e precisa dar o apoio, né? A gente precisa garantir que essa mulher ela vai fazer a denúncia e que ela vai ser assistida depois, né? Quantos crimes aí nós tivemos e aí eu conversando também... aumentou a questão da violência agora na pandemia, né? Isso são dados estatísticos também. Então, esse canal de denúncia, essa proteção, ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser efetivada. Nós precisamos cuidar com carinho dessa questão, porque muitas vezes a mulher sofre, né? E sofre calada, né? E sofre sozinha e por vergonha. Então, nós temos que fazer esse trabalho, né? E aí eu chamo a questão das mulheres, nós precisamos ter essa união, né? Se eu sei de uma situação, se eu sei de um caso, se eu preciso denunciar, não precisa ser a que foi agredida, né? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia,
Então, nós temos que fortalecer, né? É de mulher para mulher isso, né? Que nós precisamos trabalhar. Deixa eu perguntar aqui para dar uma pimentada nessa. Que nota que você dá para o governo Ratinho Júnior? Sabia que ele não assinou o documento para o Fundeb? Um dos únicos? Qual é a nota que Como você dá? é que a gente dá nota para alguém Mas que dá, não... Mas dá uma nota. Se der 1... Tá bom. Tá bem. O prefeito Binho. Eu vejo assim que o prefeito Binho, ele está fazendo o seu possível, né? É uma pessoa assim que em algumas lives que eu vi, né, algumas entrevistas dele, eu vejo assim que ele é uma pessoa que tem vontade de fazer, né? Ele não tem, ainda não percebi, não conheço assim como pessoa, né, falando assim de alguns comentários, mas não vejo assim que é uma pessoa que tem malícia, né? Maldade. Então, é uma pessoa boa. Moro, carrasco do PT? Não, Moro não é o carrasco do PT, tanto assim, né? Tanto é que tem reconhecido aí, né? Que, tá, Moro, qual é a nota? Que o governo PT não impediu que a Polícia Federal, né, investigasse, né? Ao contrário do que nós vemos hoje, então, né? O Moro fez o seu trabalho, né? O trabalho dentro daquilo que ele achou que deveria ser feito, né? Para fechar, Bolsonaro, qual é a nota? Vamos mudar de assunto, então. Não, mas é uma nota só, não precisa você comentar. Você não deu 1 para o Ratinho Júnior, então deu uma nota para o Bolsonaro. O Bolsonaro tá aí, né? O Bolsonaro, a gente tem que conviver com isso agora, né? Torcer porque ele acerte, porque senão o Brasil vai pagar o pato. E quando diz assim, estão torcendo que o Brasil... Não, ninguém está torcendo, pois eu moro aqui, por que eu vou torcer que o meu país vá mal? Jamais, né? Mas é aquela tal história, né? Eu avisei. E as tuas considerações finais? Quero agradecer você. Marcão, tem alguma coisa assim que ficou pendurada aí? Não, nada. Agradecer, assim, a presença muitas da perguntas Tatiane, e respostas que ela vai depois, responder. Com certeza, 1h30 foi pouco para você. Nós achamos pouco, achamos que ia faltar. Tá ali, chega aqui, o presidente do QEC Pontalense. Vem cá, vai ali, senta ali com o Marcão um pouco. O presidente que resolveu encarar a presidência, o PT, por muitos anos. Ficou de uma mão só. E parabéns, viu, Facioli? Você que é policial civil aposentado também, companheiro. Parabéns pela coragem de ir atrás de candidato a prefeito, a pré-candidato a vereador, para fazer com que o PT saia aí, né, para as ruas pedindo voto e brigando em prol da população. Boa noite, Taico. Realmente o PT ele veio aqui para Pontal para realmente se estruturar e vir fazer a diferença, né? Fazia um tempo que nós não lançávamos candidatos próprios, né? Na majoritária e também na proporcional, o PT está vindo com a chapa completa e vamos fazer frente aí realmente, vamos para o embate e vamos participar do embate democrático, levar o PT ao lugar que sempre deveria estar, né? Que é disputando as eleições, e aqui em Pontal do Paraná não vai ser diferente. Temos uma proposta de realmente fazer uma política diferente no município, né? Vamos embelezar esse município, deixar ele como sendo os mais lindos do Paraná. Tem potencial para isso, você vê uma praia linda, uma pena que encontra-se totalmente abandonada, né? Praticamente desde quando foi emancipado o município, e isso nós temos que mudar. É inadmissível conviver com a situação em que Pontal se encontra no momento. E para isso nós viemos, para fazer a diferença. Então é isso aí, Taico. Agradeço a você, aos companheiros aí pela entrevista, né? E estamos à disposição. Então tá aí, Tatiana, tuas considerações finais. Boa sorte, Deus que ilumine. Você saiu bem, viu? Eu vou te dizer, se eu tiver que dar uma nota para você, como eu não dei nota para os outros, ficar deselegante, dar nota para você. Mas se fosse, você teria uma nota, porque não é fácil. Não porque o PT, nada disso, né, não sou nem a favor nem contra, mas eu sou um cara que eu acompanho o noticiário nacional,
Eu não durmo antes de 1h, 2h da manhã, depois de eu ler os blogs dos principais jornais do Brasil, eu responder meus internautas. Então eu sou antenado com a política e há anos isso. Até porque eu sempre falo, eu com 16 anos de idade, meu primeiro emprego foi office boy do gabinete do Ney Braga. Então a minha vida inteira foi serviço público, trabalhando, coordenando campanhas ou envolvido na vida pública. Então a gente tem uma certa... Né? E você veio, enfrentou, até gostaria de agradecer. Não dei boa noite para ninguém hoje aqui, porque senão a gente ia se alongar muito. Agradeço a você que fez perguntas de interesse da população, não quis saber de particularidades. Veio algumas perguntas sobre o PT, que não tinha como, né? Mas a gente tem visto que o PT está sendo reestruturado no Brasil, né? Assim como outros partidos atravessaram suas dificuldades, o PT não ficou diferente. Então, quero te parabenizar e dizer que você se saiu muito bem com as suas respostas. Claro que algumas coisas a gente, né, você não quis se alongar para não tornar, você abreviou até, não que você... Mas parabéns e Deus que ilumine tua caminhada. Obrigado, Taíco. Eu só tenho a agradecer, né? É esse momento, né, que me senti muito à vontade também, né, na tua presença aqui, com as questões. Você achou que podia ser aqui, de repente, alguma sacanagem? Ficou com medo? Em algum momento você ficou preocupada em vir? Não. Medo não. Preocupada, talvez. Né? Preocupada é assim. Não, eu acho que qualquer pessoa que coloca o seu nome à disposição, né? Que a partir desse momento se torna uma pessoa pública, né? Você está exposto a receber críticas e receber elogios, receber contribuições, né? E o que seria do nosso crescimento se não tivesse essa divergência também, né? Então essa divergência, esse debate, ele é necessário para que haja o crescimento e o desenvolvimento, né? Não só do município, mas das pessoas também. Então eu estou aqui colocando o meu nome à disposição, né, como pré-candidata ainda, né? Nós temos aí as convenções para serem feitas e aí eu chamo a questão das mulheres, né? Chapa pura de mulher no PT. Nós precisamos das mulheres, né? Nós precisamos ocupar o nosso espaço, a gente precisa mostrar, né? Antigamente dizia assim, né? A mãe dizia assim, o que você está inventando, né? Está inventando moda, né? E quando a gente fala assim, a gente está se transformando, né? A gente está inventando, sim, a gente está se reinventando. E é nisso que aparece a força da mulher. Então, nos últimos 6 anos, assim, eu passei por umas fases muito difíceis, né, na minha vida. E que eu nunca pensei que eu teria forças para suportar. E aí eu descobri, eu tenho mais força do que eu imagino. Então... E tem mesmo. Dá um abraço na Lu. A Lu, assim que você começou a caminhada, a Lu já me disse um dia, ei, você vai ver. A Lu, que também é pedagoga, trabalha com ela mesmo na escola. A Lu falou, você vai ver, tá vindo uma mulher aí, ó, pau puro, vai vir para ser, se ela aceitar ser nossa candidata, aí vai... Né? E aí eu disse, não, se ela vier a se oficializar, está convidada também a vir, né, como vieram os outros candidatos, pré-candidatos. Um abraço, boa sorte e Deus que ilumine. Quero conhecer a Alessandra, porque eu achei que eu ia ver ela hoje aqui também, Alessandra. Né? Que então pena, espero ter outra oportunidade de ela está quase me tomando lugar aqui. Porque vou mais um pouquinho ela pega teu lugar. Pois é, ela tinha uma audiência hoje em Curitiba, e foi levar o carro dela fazer a revisão também. Daí ela já aproveitou e foi cuidar de um monte de coisa lá em Curitiba. Ela vai inaugurar o escritório dela também ali no Balneário Canoa, anexo a climatizar. Então ela está finalizando aí os últimos, montando o grupo de advogados, diversas áreas de atendimento. Então está na correria aí, próprio da... Mas vamos conversar. Opa, um abraço, boa sorte. Desculpe se alguma coisa aí a gente pecou, deixou de perguntar. Eu vi que você veio bem preparada para essa entrevista e de repente está voltando alguma coisa aí que nós não exploramos
e aí você tinha ali a resposta. Não, mas na medida que as questões forem aparecendo nós e somos... a gente entra, né, na página e vai respondendo também. Então, boa sorte. Obrigada. Um abraço. E a partir de agora você vai lá para a página do Zé Augusto, que o Zé Augusto está lá com o nosso amigo pré-candidato Maurício Zampierre, que vem fazendo um belo trabalho também. É um candidato que surgiu aí, está indo firme. Ele é o entrevistado hoje lá com o Zé Augusto. Eu vou fazer pergunta lá também, viu? O Zé Augusto fez aqui, eu vou fazer lá também. Um abraço, gente. Até amanhã às 18h15 ou 18h30. Assim que vem o boletim do coronavírus, para a gente manter você informado, a gente entra no ar, mas por volta aí das 18h30. Um abraço, boa noite. Fique com Deus.